Ó, na semana passada, a gente começou falando um pouquinho, um resumão sobre liderança, né? Gente, eu vou pedir para vocês mandarem o trabalho de liderança por e-mail. Não é da turma de vocês, né? Buguei agora. Vocês já apresentaram antes da quarentena, né? Sim. Uhum. É verdade, gente. Desculpa aí. É muita gente, às vezes a gente se confunde. Eu já ia dar um cargo aqui em vocês. Cadê o trabalho? Vocês não estão me apresentando o trabalho, tá? Mas, paciência. O que é essa coisinha linda aí, Josi? Tem um bebezinho aqui. Bem. Ai, que delícia. Vai assistir a aula, meu bem. Assistir, sai daqui. Vamos lá. Gente, então a gente fez um resumão sobre liderança, o que é liderança, quais são as competências principais para você desenvolver um perfil de um líder, né? Então, por que é importante trabalhar a liderança? Por que é importante tentar buscar essas habilidades, né? Nós vimos que a maioria dos cargos dentro de uma organização são cargos, né? Quando você vai ser promovido, a maioria dos cargos, eles têm essa proposta para você cuidar de pessoas, ou liderar um setor, um departamento, né? Então, a gente fez um resumo dessas 5, 6 aulas que nós tivemos presenciais na aula passada via Zoom, e hoje a gente vai fazer uma introdução sobre comunicação. Por que a gente trata de comunicação nesse projeto? Se vocês perceberem, tem muita relação com o desenvolvimento tecnológico que vocês estão trabalhando com a tia Simone. Então, a tia Simone, ela está passando redes sociais, como utilizar as ferramentas sociais, Facebook, Instagram, blog, voltado para a promoção da marca da empresa, não é isso? Vocês estão aprendendo? Sim. E enquanto ela trabalha essa comunicação, que é a comunicação digital do negócio, nós também vamos trabalhar a comunicação na essência, só que antes de nós falarmos da comunicação profissional, nós vamos falar da comunicação pessoal, tá? Então, a gente vai começar bem do basicão hoje, a nossa aula de comunicação, tá bom? Sobre o que é a comunicação, quais são os elementos principais, quais são os tipos de comunicação, tá? Então, a gente vai começar desse basicão. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Vocês começarem a ver aqui os meus slides. Só um minutinho aqui que eu tô habilitando. Por favor, tá uma bênção. Ô, professora, só uma pergunta. Claro. O CRA mandou mensagem pra minha mãe falando que eu não participei da aula. Minha mãe quase comeu meu topo aqui. E eu mal participei. Mas de qual aula? Ai, cara. Quem está falando? É o Luiz, professora. Oi, Luiz. Você está prestando minha aula? Então, eles ligou aqui em casa. Eu não sei te falar. Talvez tenha que conferir se teve falta na pauta dos outros professores, né? Na minha, tá bom. Tá com presença na aula passada. Não, beleza, então. Não, mas ele ficou as 3 aulas, certinho, mano. Então, eu até conversei com o Marcelo e com a Simone, Zezinho, Guizinho, Luizinho, os 3 estavam juntos. Eu falei, nossa, o meu triozinho parada dura. Estava na aula. Então, vou dar uma conferida na pauta, tá? Tá bom, professor. Maravilha. Gente, ó, eu queria que vocês desabilitassem um de vocês pra gente Pra quê? ter ruído, tá? Se você precisar falar, desabilita seu som e aí você faz a pergunta, tudo bem? Pode parar. Pode parar, então. E aí, professor? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha telinha com vocês. Silenciar aqui.
Ó, eu ainda tô ouvindo ruídos. Vamos desabilitar o som aí, gente. Gente, vamos lá. Então, a gente começa aqui a nossa aula hoje falando sobre a comunicação. E aí, eu já gostaria da participação de vocês. Uma linda voz. Por favor, desabilite o seu som e leia pra gente a nossa frase aqui para falar sobre o tema. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Muito bom. Vocês concordam com essa frase? Sim. Sim. Falar, mas o outro não entender nada não é uma comunicação, né? Verdade. Palavras jogadas, não é isso? Isso. Eu lembro muito do filme dos Simpsons. O Simpsons, o filme. Que a Marge vai falar com ele, né? Vai discutir a relação com ele. Enquanto ela fala, ele vê um macaquinho tocando 2 pratos de bateria, assim, né? Ele não presta atenção em nada, né? Ela falou, mas o que foi absorvido? O que foi entendido? O que foi compreendido? Nada. Então, rolou uma comunicação aqui no casal? Não, né? Eu gosto do exemplo do Simpsons, porque, bom, primeiro que eu adoro desenho, segundo que eu sou fã do Homer. Eu acho ele muito loucão. Mas é isso aí, gente. Então, a gente vai começar aqui com o conceito de comunicação. Então, eu trouxe uma explicação formal, tá? Sobre o tema. Depois a gente dá uma resumida aqui, para não ficar essa coisa muito teórica, tá? O que é comunicação? Uma outra voz, por favor, vamos participar da aula. Lê para a professora aí o que é comunicação. Julia, então, professora. Troca compreensiva e significativa de ideias, palavras, ações e sentimentos entre 2 ou mais pessoas, com a intenção de formar opiniões e interagir com o meio que nos cerca. Muito bem. Nossa, professora, mas está muito comprido isso aqui, né? Então, o que é comunicação? Vamos tentar dar uma enxugada. Gente, o básico. Tudo que você troca, tanto de palavras, sentimentos, ações, que carrega compreensão e significado, essas 2 coisas, certo? Então, vamos lá. Então, eu falo uma frase para vocês em português. Vocês conhecem o idioma português, eu espero, né? Todo mundo é brasileiro, todo mundo estuda português, né? Então, eu falo lá uma frase, vocês vão compreender o idioma, certo? Então, eu digo assim, nuvens amarelas no céu azul. Todo mundo compreendeu as palavras que eu disse. Mas eu chego para a turma e falo, gente, nuvens amarelas no céu azul. Vocês vão olhar para mim e falar, o que é isso, professora? Falou? Né? O que está acontecendo aqui? O que você andou tomando, né? Certo? Não vai fazer sentido. Então, falta um significado, tá? Agora, imagina, gente, que eu faço um trato com vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte trato. Quando a matéria da aula, quando aquela aula que a professora for passar vai ser uma matéria específica de prova, eu vou falar essa frase, ó, gente, hoje é nuvens amarelas no céu azul. Agora faz sentido, porque agora eu coloquei um significado naquela frase. Percebe que a compreensão e o significado é o que realmente faz a comunicação acontecer, certo? Se eu faço um joia e você não me perguntou nada, você vai olhar para mim e falar, o que está acontecendo, né? Agora, se de uma certa forma você pergunta alguma coisa e essa pergunta está relacionada com algo bom ou ruim, então esse símbolo aqui vai fazer sentido para você. Então,
toda ação que eu tenho, tá? Ou toda palavra que eu falo, ou tudo que eu escrevo, ou tudo que eu desenho, ou toda imagem que eu utilizo, seja digital ou não, mas que carrega um significado, eu consigo me comunicar, tá? Então, é por isso que a comunicação, ela é um dos processos mais utilizados, mais estudados na administração. Por quê? Nós temos uma concorrência muito grande de mercado, certo? Então, hoje, uma empresa em um determinado segmento, ela tem muitos concorrentes, os clientes em si têm muitas possibilidades de compra, de adquirir produto, e aí vai ser necessário eles trabalharem a comunicação dessa empresa. A comunicação dessa empresa tem que ser muito assertiva, certo? Tem que chegar, tem que afetar aquele perfil de cliente. A mesma coisa, você profissional, está lá no seu emprego. E aí o teu trabalho é entrar em contato com o cliente para oferecer uma promoção ou para falar sobre uma novidade na loja, né? Sua comunicação tem que ser muito assertiva. Se você ligar de qualquer jeito, se o seu tom de voz for aquele tom de voz, né? Senhora, só um minuto, senhora, né? Não vai ser assertivo, você não chega lá. Você vai ficar sem resultado. A maioria das pessoas vão desligar no meio da ligação, outros vão te xingar, outros vão falar assim, está louco, me ligar essa hora, tá me perturbando. Então, a comunicação é isso, é a capacidade que eu tenho de utilizar a maneira de me expressar que afeta o outro, que faz o outro compreender o que eu estou falando. E aí, gente, uma coisa super interessante da gente pensar. Se o outro não está te entendendo, a responsabilidade é mais sua do que dele, tá? Ah, eu estou falando, entende quem quiser, não é bem assim. Certo? A partir do momento que você se propõe a ser um comunicador, a passar uma mensagem, é de sua responsabilidade entender como aquela outra pessoa compreende o significado, como ela entende o símbolo, como a cabeça dela funciona, qual que é o tipo de palavra, de abordagem que vai fazer ela ter interesse. E aí, parte de você a responsabilidade de fazer uma boa comunicação. É a mesma coisa daqui em sala de aula. Então, eu estou passando para vocês sobre o tema. E aí, vocês ficam ouvindo e não entendeu bolhufa de nada. A responsabilidade é minha como professora. Então, se eu não estou conseguindo te atingir dessa forma, eu vou ter que fazer um exemplo, sei lá, eu vou ter que cantar, né? Eu vou ter que fazer palhaçada, eu vou ter que fazer teatro, eu vou ter que dar o meu jeito para que você consiga entender o que eu estou tentando te passar, tá? Agora, se você não quer entender, é outra coisa. Existe essa diferença. Existe a pessoa que quer entender, mas não entende, aí é a minha responsabilidade. E existe aquela pessoa que não quer entender. E aí eu não posso ultrapassar a vontade dela. Eu não posso desrespeitar a vontade dela, né? Então, se uma pessoa não quer te ouvir, paciência. O que você pode fazer? Nada. Porque se você força também, então você está ultrapassando os limites do livre-arbítrio, né, da escolha, da livre escolha que cada um tem para poder, né, inclinar os seus ouvidos, direcionar a sua atenção para um assunto, tá bom? Ficou claro aqui, gente? Tem alguma pergunta para fazer sobre a comunicação? Vocês queiram? Quem aqui se considera um bom comunicador? Josi? Não acha que você é uma boa comunicadora? Eu falo muito, mas não que eu seja uma boa comunicadora. Assim, você fala bastante. Se você está sendo entendida, é outra coisa? Sim. É. Entendi.
Na verdade, assim, eu me identifico muito com o que você está falando, porque eu também falo muito. Então, o meu desafio é, dentro de tantas palavras que eu falo, fazer ser entendida. Tem outras pessoas que não, que falam tão pouquinho, que o desafio é, no pouco que fala, também fazer ser entendido, percebe? Cada um dentro da sua personalidade. Você não precisa deixar de ser quem você é para ser um bom comunicador. Você pode ser uma pessoa introvertida e ser um excelente comunicador. Você pode ser uma pessoa extrovertida e ser um excelente comunicador. Ou também você pode ser qualquer um dos dois e não ser um bom comunicador, tá? Enfim, é uma questão de trabalhar. Luiz, você se considera um bom comunicador? Luiz? Eu sinto muita vergonha, professor. Não sou um bom comunicador, não. Não me sinto muito Você bom, tem não. vergonha, mas quando você fala, quando você expressa, às vezes você tem vergonha de falar, mas é bom para escrever, é bom para desenhar, tá? Quando eu falo bom comunicador, você consegue passar a mensagem que você precisa passar para as pessoas? Nesse ponto, assim que a professora fala que tem outras opções, eu acho que sim. Tá vendo? Não é só a fala. Hoje a gente vai aprender que eu tenho outras formas de me comunicar também, tá bom? João Pedro, e você? Ah, professora, eu consigo passar mensagem. Claramente, né? Consegue falar bem. Sim, eu É falo. reservado, né? Eu falo pouco, mas eu falo direto no assunto, direto ao ponto. Bacana, bacana. Matheus Santos. Com certeza, professora. Comunicador? Com certeza. Com certeza, né? Muito bom. Professora, às vezes parece que o vídeo fica meio lento aqui, dá umas travadas. Mostra que você está falando, mas não sai nada. Às vezes é a internet, tá? Que ela oscila, ou a sua ou a minha, né? Enfim. Eu acho que é a dele, que o seu não travou aqui para mim, não. Não travou, não? Às vezes a Para internet mim também é não. legal, Matheus, e aí dá essas Trocar a internet. O importante é a hora que conectar, você captar ali, tá bom? Se precisar, se cair, você me fala. Qualquer coisa eu posso disponibilizar a aula gravada, tá? Pode ir pá. Maravilha. Matheus Peron, como é a sua comunicação? Ah, professora, tem vezes que eu consigo passar a mensagem que eu quero, mas tem vezes que também não. Vai depender Mais ou do menos. contexto, né? Depende do contexto. Muito bem. Débora, se considera uma boa comunicadora? Ah, não sei, não tenho certeza. Acho que não. Ou sim, talvez. O que eu percebo? Eu percebo você mais reservada em sala de aula, mas as Sim. suas apresentações são boas. Uhum. Enfim, eu não sei, né? Tem que ver no restante da sua vida aí como você se comunica. Isa, e você? Às vezes eu consigo e às vezes não. Tipo, às vezes eu me embolo muito para tentar falar o que eu tô tentando expressar. Então, meio complicado. Entendi. É a mesma questão da Débora, vai depender do momento, né? E você, Sim. Bruno? Ah, professora, acho que eu consigo passar o recado, né? Mas tem vezes que eu me embolo um pouco para falar. Mas se for de outra forma, eu acho que eu até consigo. Bacana, bacana. Então, eu vou deixar uma perguntinha aí para vocês, gente, ó. Eu sou um bom comunicador? Aí você vai colocar sim, não, mais ou menos, tá? Mas aí você vai pensar, e se eu utilizar uma outra ferramenta? Será que eu tenho mais sucesso? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre quais são os elementos dessa comunicação e que tipos que eu tenho disponíveis para usar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, alguns elementos básicos. Primeiro elemento, o emissor. Quem que é o emissor? É a pessoa que vai transmitir a mensagem.
No caso aqui da nossa aulinha, eu, a professora, estou sendo a emissora, certo? Eu estou transmitindo. E vocês estão sendo os receptores. Vocês estão recebendo a mensagem. Qual é a mensagem? Qual que é o foco aqui? Nosso tema, comunicação. Então, é a mensagem que nós estamos, que eu, emissora, estou passando, certo? Agora, qual é o canal que eu estou utilizando para essa mensagem? Gente, o canal é a ferramenta que você usa ali para se comunicar. Nesse caso, quais são as ferramentas que eu estou utilizando aqui para falar com vocês? Quais são? Computador, você fala? É, computador. Sim, computador, o aplicativo Zoom com a videochamada. Antes da tecnologia, eu estou utilizando a minha fala, a minha voz, o meu vocabulário, certo? Tudo isso é ferramenta, ok? Ok. Tudo isso vai ser parte do canal que eu vou utilizar para passar a mensagem. E aí eu tenho aqui o quinto elemento, que é o código. O código, gente, ele tem muita importância, porque o código é o símbolo da mensagem, é o significado, certo? Lembra das nuvens amarelas no céu azul? Nuvens amarelas no céu azul é só uma frase aleatória. Nuvens amarelas no céu azul, significando que aquela aula vai ser aula de prova, já tem um símbolo. Agora ela tem um código, tá bom? O código é qual é o significado que é passado. E o contexto, o que é o contexto? A situação. No caso das nuvens amarelas, a situação sala de aula, tá? Vou dar um exemplo básico aqui. Josi, você tá lá numa baladinha, não agora que tá na quarentena, tá? Você tá lá numa baladinha e aí alguém pisca para você. O que você entende? Eu tenho que ir ali no corredor do banheiro. Mentira. E tem alguém afim de você, né? Afim de você. Uhum. Tá. Mas aí um dia você tá lá no shopping com as suas amigas e aí você quer trollar uma das suas amigas. E aí você pisca para uma delas para vocês combinarem ali e fazer uma pegadinha com a outra. Essa piscada já não mudou de mensagem? Verdade, sim. A primeira piscada é a piscada da paquera, que a gente falou da baladinha, né? Essa piscada aqui já é a piscada da... Ai, vamos trollar? Vamos fazer uma pegadinha com a fulana? Né? Já mudou a mensagem. Então, o contexto mudou, o código mudou. Agora, imagina você numa mesa jogando truco, por exemplo. A piscada famosa para quem joga é... Quem sabe? Nunca consegui aprender. Não, não sei. Zap. É o Zap. Zap. Muito bem. Então, para quem joga truco, a piscada quer dizer que você está com uma carta, uma das cartas mais altas, ou a carta mais alta, né, da rodada. Então, é Zap. Percebe que cada piscada, a piscada é a mesma. Então, eu uso o mesmo canal, que é os meus olhos, o meu rosto. Mas o contexto mudou, a mensagem, que é o código, mudou. Ficou claro aqui, gente? Com esse exemplo. Você sabe jogar truco? Oi? Você sabe jogar truco? Mais ou menos. Tá, entendi. Mas eu blefo bem. É elementos da comunicação, tem que utilizar, né? Então, perceberam com esse exemplo como é que funciona? Você tem que saber qual é a situação e qual é o tipo de ferramenta que mais vai ser apropriado. Não adianta você utilizar um símbolo no momento errado. Tá bom? Então, vamos pensar aí, será que a gente está utilizando a ferramenta certa? E os 3 tipos de comunicação básica. Verbal oral, que é a fala, então verbo, palavra, falada. Verbal escrita, verbo escrita, mensagem, tudo que eu faço, né, WhatsApp, e-mail, carta, que hoje vocês não fazem mais isso, mas todo tipo de escrita, né?
Não verbal é aquilo que não utiliza palavras, mas passa uma mensagem. Então, eu chego aqui e falo boa noite com uma cara feia para vocês. Né? Então, a minha palavra está dizendo boa noite, mas na verdade eu estou dizendo o que vocês estão fazendo aqui. Certo? Então, não verbal é o que eu não uso palavras, mas eu também passo uma comunicação. Então, é aquela postura que você chega no seu trabalho, você chega cabisbaixo, caindo, né? Você não precisa dizer nada, todo mundo está vendo que você não queria estar ali. Todo mundo está vendo que você detesta o seu trabalho. É aquele tipo de expressão que a gente faz no olhar, no gesto, que você não precisa falar nada, o outro já entendeu. Isso é o não verbal. É o emoji do WhatsApp. Aquela carinha que você faz. Tem carinhas que não precisam de palavras. Você falou, a carinha lá, todo mundo já entendeu. Certo? Então, vamos pensar aí. Vocês estão usando os 3 tipos? Qual é o tipo que você mais domina? Qual é o que você tem mais dificuldade, que você precisa trabalhar? Tá? Então, vou deixar essa reflexão para vocês. Qual que é o tipo de comunicação que eu manjo muito bem? E qual que é o tipo de comunicação que eu preciso melhorar? Tá bom? Na aula que vem, aqui eu estava falando um pouquinho sobre comunicação não verbal, né? Quais são os tipos que tem. Depois eu vou rever aqui com vocês, porque o meu tempo já acabou. Na aula que vem, nós vamos falar sobre quais são as falhas na comunicação, as principais falhas, como que eu identifico e como é que eu corrijo essas falhas. Belezinha, pessoas? Tudo certo? Alguma pergunta para fazer sobre a aula? Tá claro? Por enquanto é mais teórico, mas depois a gente pode trazer exemplos. Quem quiser trazer exemplo da vida pessoal, ou o amigo do meu amigo falou, professora, tá? Pode ter os causos aqui, que a gente vai discutir focado na questão da comunicação, tá bom? Então, eu espero vocês semana que vem. Um super beijo. Agora vocês vão para quem mesmo? Deixa eu ver. Simone. Simone, Então, agora para a tia Simone, provavelmente ela já está mandando convite. Beijo, gente. Beijo. Beijo, Tchau. professora. Até Beijo, mais. professora. Tchau, tchau.